Você sabe o que uma guerra mal planejada pode fazer com o presidente da República? Você sabe que guerras podem começar de um jeito e terminar de um outro jeito inesperado? Pois foi justamente isso que aconteceu agora com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Donald Trump provavelmente deu o maior tiro no pé dele nos últimos tempos, porque ele esperou fazer uma guerra que seria rápida, mudar um regime, mas nada disso aconteceu. Ele saiu cantando vitória, como sempre faz. Donald Trump não aceita derrota. Mas será que Donald Trump saiu vitorioso desse acordo que houve com o Irã? Ou ele saiu perdendo? Esse é o objetivo desse vídeo. É isso que nós vamos discutir aqui agora. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã e os seus reflexos sobre a política lá nos Estados Unidos. Vamos lá, galera, depois dessa vinheta linda do nosso canal, falar sobre política e geopolítica internacional e os reflexos que ela pode ter aqui no Brasil. E já faço um convite a todos vocês, caso não conheçam ainda o nosso canal, se inscreva, porque aqui a gente fala de política, a gente fala de administração pública e fala também sobre orçamento. Coisas que estão completamente interligadas na vida do cidadão médio. E você vê aqui aquilo que a mídia ou a grande mídia não se fala, e com informação de muita qualidade. Então vamos lá, sem enrolação, falar de Donald Trump. Primeiro assim, o porquê de se fazer a guerra nesse momento contra o Irã. Há uma grande suspeita de que isso foi feito e Donald Trump utiliza desse recurso para desviar a atenção. E se a gente for relembrar, havia um grande crescimento na mídia interna nos Estados Unidos sobre a liberação dos arquivos do caso Epstein. Epstein, para quem não sabe, foi um magnata nos Estados Unidos que foi condenado por abuso sexual de crianças, adolescentes, de jovens, e ele tinha uma grande relação com várias pessoas da elite dos Estados Unidos e Donald Trump. Existem várias fotos, isso é só você procurar na internet, no Google, sobre caso Epstein e Donald Trump, e você vai ver várias fotos do Donald Trump participando dessas festas. E esses casos estavam aparecendo e Donald Trump gosta de tirar ou fazer ou criar a pauta da mídia, e esse pode ter sido um dos motivos. Um outro motivo foi a demanda de Israel para tentar melhorar a sua segurança. Netanyahu está numa situação péssima lá em Israel, ele tem suspeita de corrupção em cima de Netanyahu, existem julgamentos ou processos abertos contra ele, mas enquanto Israel estiver com seus conflitos armados, Netanyahu se salva. Entenderam? Então, dois políticos do alto escalão que têm problemas internos e muitas vezes partem para conflitos externos para se salvarem internamente. Isso é o que muita gente comenta por aí. E outra coisa é que Donald Trump está precisando de vitórias, porque a sua popularidade nos Estados Unidos está caindo muito e ela caiu mais ainda durante a guerra. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, eu coloco um gráfico aqui para vocês verem a popularidade de Donald Trump desde o início de seu mandato. Vejam que ela cai de forma significativa e vocês vão entender aqui nesse vídeo qual é o reflexo disso. Então, por causa dessa popularidade muito baixa, ele precisava de alguma vitória. Como ele não está conseguindo de vitória no meio ou internamente, ele tentou uma vitória externa por meio dessa guerra. Só que isso acontece porque ele está sendo muito mal assessorado. O secretário da Defesa, que mudou para secretário da Guerra, Pete Hegseth, o cara é um ex-comentarista da Fox News, tem livros escritos de baixíssima qualidade, falando de uma cruzada cristã do mundo ocidental contra o mundo oriental, e assim vai. É um péssimo nível.
E, além disso, Donald Trump também se cercou de vários assessores e secretários de péssima qualidade nesse segundo mandato. E isso aconteceu porque no primeiro mandato muita gente colocou freio nele. E nesse segundo mandato ninguém colocou freio. Ele não queria que ninguém o questionasse, que ninguém falasse o não necessário para ele ouvir. E ele colocou, então, encheu de gente incompetente para cercar Donald Trump. Com isso, as estratégias lançadas para o Irã foram terríveis. Eles achavam que eles iriam derrubar o regime soltando bomba. Não se derruba regime político tirando cabeças, assassinando líderes e soltando bomba. Para você derrubar regime, você precisa de boots on the ground, ou seja, tropas no chão. E os Estados Unidos cometeu um erro gigantesco em relação a isso. E o outro erro que teve gigantesco em relação a isso foi a questão energética. Os Estados Unidos conseguiu, com essa guerra do Irã, conseguiu criar uma inimizade com vários países de extrema importância, com a Europa, com vários países da Ásia, com vários países do Oriente Médio. E isso tudo aconteceu por quê? Porque o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Para quem não sabe o que é o Estreito de Hormuz, deixa eu colocar aqui um gráfico que mostra para vocês, mas provavelmente muitos de vocês que são antenados viram isso na mídia. Mas o Estreito de Hormuz é onde passa 20% do petróleo mundial. E passando esses 20% do petróleo, o Estreito de Hormuz fechado pelo Irã, o que aconteceu? O preço do petróleo explode no mercado internacional. Eu estou colocando um gráfico aqui para vocês verem o preço no mercado internacional. E o problema não é nem o preço, começou a faltar petróleo em alguns países. E a China, por exemplo, tem uma reserva de 6 meses, mas países da Europa estavam gastando a reserva que eles tinham de petróleo, e alguns países da Ásia que não tinham reserva, eles estavam já se preparando para decretar feriado. Olha a situação. Outra coisa que aconteceu nesse caso é que os países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio começaram a ser atacados pelo Irã e os Estados Unidos não conseguiram defender esses países, porque o Irã tem uma indústria de produção de drones de $50 mil muito barato, e para você derrubar um drone, eles estavam gastando mísseis Patriots com mais de milhões de dólares que custa um míssil daqueles. E se você mandar vários drones, alguma coisa vai passar. E o Irã começou a destruir a indústria petrolífera desses países aliados. Então, o Trump conseguiu deixar a China com raiva, a Europa com raiva, países da Ásia com raiva e países do Oriente Médio com raiva. Entenderam até aqui a situação que a gente está? Então, foi um movimento muito equivocado de Donald Trump e dos Estados Unidos, essa guerra do Irã. Agora, vamos falar sobre a influência disso internamente e o porquê os Estados Unidos aceitou fazer um acordo de cessar-fogo com o Irã. E eu posso falar dessa questão interna, porque para quem já me conhece, já me seguiu aqui mais tempo, sabe que eu morei nos Estados Unidos 2 anos. Eu morei nos Estados Unidos em 2013, no estado de Indiana, onde eu fiz um período sabático como professor na Universidade de Purdue, e em 2014, e em 2025, eu estava na Universidade da Flórida, logo no primeiro ano de mandato, desse segundo mandato de Donald Trump. E eu consegui perceber muito claramente que várias pessoas que votaram em Trump já estavam muito insatisfeitas com ele no ano de 2025, por toda a política que ele estava colocando. Muita gente esperava que ele, ao ser eleito, iria baixar o preço de produtos, iria reduzir o custo de vida, coisa que não aconteceu porque ele não tem a capacidade de fazer isso. Ele dizia que iria fazer isso,
mas ele não teve a capacidade de fazer. Ele veio com os tarifaços internacionais para tentar favorecer a indústria e o tarifaço saiu, o tiro saiu pela culatra. Os preços dos produtos ficaram mais caros. A política dele contra a imigração teve um problema de faltar mão de obra, por exemplo, no setor rural, de faltar mão de obra na construção civil. Tudo isso teve impacto negativo nos Estados Unidos e eu consegui viver isso no ano de 2025, no tempo que eu estava como professor visitante na Universidade da Flórida. Então vamos focar agora então nas consequências, né? Ou então primeiro, antes das consequências, o porquê Donald Trump aceitou fazer um cessar-fogo com o Irã. E para todos os analistas de geopolítica internacional, isso significa uma derrota para os Estados Unidos. Ficou claro hoje que o Irã controla o Estreito de Hormuz e que ele sai mais forte. Qualquer ameaça que o Irã sofrer hoje, ele fecha o Estreito de Hormuz e vai ter uma implicação gigantesca no mercado de energia mundial, principalmente de petróleo. Então, isso é uma derrota para os Estados Unidos. Mas ele não podia assumir essa derrota. Ele saiu falando que ele venceu. Mas, justamente, ele fala que ele venceu para tentar olhar para o lado interno agora e tentar reduzir danos. É isso que Donald Trump está tentando fazer, reduzir danos. E a prolongação da guerra iria causar mais danos ainda. Para você ter uma ideia, o preço da gasolina, quando eu estava nos Estados Unidos, eu voltei em dezembro de 2025, ele estava na faixa de 2,80 dólares o galão e ele bateu 4 dólares. 4 dólares. Esse 1,20 dólar na vida do americano médio é gigantesco, porque o americano ele roda muito de carro, ele viaja e ele roda muito para trabalhar. Isso tem um impacto gigantesco no custo de vida do americano médio. Além disso, você pode ter aumento no custo da energia elétrica e de outras coisas relacionadas ao mercado de energia. Então, ele teve que aceitar esse cessar-fogo porque não tinha alternativa, porque cada dia a mais da guerra seria pior. E a possibilidade dele sofrer uma derrota maior até do que até então hoje ele pode sair falando que ele mudou o regime, que os líderes do Irã não estão mais lá, ele pode falar isso e alguns idiotas podem acreditar nele, mas ele perdeu muito apoio. E aí vamos então falamos por que ele aceitou o cessar-fogo e vamos falar agora das consequências, que é o mais importante. O que vai acontecer aqui nos Estados Unidos, em novembro, agora, existem as eleições de meio termo. O que são essas eleições de meio termo nos Estados Unidos, que é um sistema diferente do nosso? Nos Estados Unidos, os deputados são eleitos a cada 2 anos. Então, eles são eleitos junto com o presidente da República e depois, no meio do mandato do presidente, por isso chama eleição de meio termo, eles têm uma nova eleição para a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados se renova a cada 2 anos. Isso é mais ou menos uma forma da democracia americana mostrar um plebiscito se ela está satisfeita ou não com o presidente em mandato agora. E todos os indicadores mostram que, com a insatisfação interna hoje nos Estados Unidos, Donald Trump tem uma grande chance de perder a Câmara dos Deputados. É praticamente dado como certo que ele vai perder a Câmara dos Deputados. Bom, mas e o Senado? O Senado renova 1/3 do Senado. E ele deve perder muito do Senado também. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Miami tem um democrata hoje como prefeito, depois de anos e anos e anos que os republicanos governaram Miami. Existem redutos no Texas que democratas estão sendo eleitos em locais que só republicanos eram eleitos. Ou seja, ele está perdendo uma força, ele está destruindo o Partido Republicano. E muita gente do Partido Republicano já percebeu isso e ele começou a ser criticado agora pelo Partido Republicano.
Ele está sendo criticado por pessoas que são expoentes do movimento MAGA, do Make America Great Again. Então, ele está perdendo muita força. E se ele perder as eleições de meio termo, ele vai se tornar um presidente muito fraco. E eu explico o porquê disso. Mas antes de falar o porquê dele ser muito fraco, para finalizar a questão de eleição, é importante mencionar também que as eleições para governadores nos Estados Unidos elas não ocorrem como no Brasil, que se troca todos os presidentes e todos os governadores. Ela ocorre em momentos distintos, mas durante a eleição de meio termo, mais da metade, por volta de 30 estados dos Estados Unidos trocam de governador. Então o impacto pode ser maior apenas do que no legislativo. Beleza? Então vamos lá agora falar sobre Donald Trump estando fraco. Então vamos pensar do que tudo indica que vai acontecer. Ele vai perder a Câmara dos Deputados, a maioria, e ele pode perder também a maioria no Senado. Se ele perder a maioria na Câmara dos Deputados, todos esses movimentos que Trump fez de causar tarifaço sem ouvir o Congresso, de atacar o Irã 2 vezes sem ouvir o Congresso, de capturar Maduro, tudo isso daí ele está usando como desculpa para não ouvir o Congresso, ele está usando uma lei de segurança nacional. Só que para os Estados Unidos entrar em guerra com o país é necessário a autorização do Congresso norte-americano. E ele não fez isso. Pelo fato dele não ter feito isso, o que pode acontecer se ele perder a maioria da Câmara dos Deputados? Os deputados podem abrir um processo de impeachment contra Donald Trump. E para abrir esse processo de impeachment, para vocês terem uma ideia, é necessário apenas maioria simples na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, ou seja, 50% mais um. E aí, ele vai sair do cargo? Não, mas vai sofrer um desgaste político gigantesco. E aí, o que acontece? O processo vai para o Senado, e o Senado tem que fazer abertura, e aí ele só sofre impeachment se ele tiver mais de 2/3 dos votos. Provavelmente é muito difícil os republicanos ficarem somente com 1/3 das cadeiras do Senado, principalmente porque se renova somente agora 1/3. Mas mesmo se renovasse todo o Senado, seria muito difícil os democratas terem 2/3. Mas isso mostra que ele pode sofrer um desgaste muito gigantesco no legislativo. Isso vai dificultar com que ele aprove qualquer lei maior. Outra coisa que vai dificultar e vai mostrar que Donald Trump vai ficar fraco, porque vão faltar apenas 2 anos de mandato para ele, e ele é um presidente que não pode ser reeleito. Nos Estados Unidos, a Constituição define que um presidente só pode ser eleito por 2 mandatos consecutivos ou não. Então, ele teve o primeiro mandato, saiu, entrou Biden e ele entrou no segundo mandato, e aí ele não pode concorrer para um 3º mandato. É diferente daqui no Brasil, onde Lula, por exemplo, está no 3º mandato e pode ir até para um 4º mandato. Talvez a legislação norte-americana esteja até mais correta em relação a isso, porque a gente precisa ter renovação de pessoas. Lógico que nesse momento, gente, com família Bolsonaro batendo na porta, eu quero Lula num 4º mandato, porque família Bolsonaro é sinônimo de golpismo e contra a democracia. E eu sou um cara extremamente democrático. Entenderam, então, o que está por trás disso tudo? Como se diz nos Estados Unidos, Trump always chicken out, ou seja, o Trump sempre amarela. Ele amarelou com o Irã agora e a tendência é que ele vai amarelar cada vez mais, porque ele vai ficar mais fraco. Estão falando até de problemas de ordem mental em relação a Donald Trump. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje no nosso YouTube. Se você gostou, dá o joinha aí para curtir e aproveita para não esquecer de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo.